Dona de algum dos modelos mais conhecidos que rodam ou que rodavam as estradas, como Fiesta, o Focus, a Ranger, o Maverick, o Mustang e vários outros, a companhia do episódio de hoje do Giro Entrevista é, sem dúvidas, uma das que mais tem história dentre as que a gente já recebeu aqui no programa. História a ponto de ter um modelo de produção industrial com seu nome, o Fordismo. A Ford foi fundada pelo engenheiro e empresário Henry Ford lá no comecinho do século passado e hoje é uma gigante do mundo automotivo. Vendeu mais de 4 milhões de veículos globalmente no ano passado, faturando 185 bilhões de dólares com isso. Aqui no Brasil, ela parou de produzir tem alguns poucos anos, mas ela segue vendendo carros aos montes e mantém o país como um polo de engenharia e de tecnologia, empregando mais de 2.700 pessoas em solo brasileiro. E hoje eu falo com quem lidera a operação da Ford, não só no Brasil, mas também na América do Sul como um todo. Martim Galdeano. Tudo bem, Martim? Um prazer, Eduardo, estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço o seu tempo aqui em falar conosco. E para abrir o nosso papo, já como eu falei na introdução, faz uns anos que vocês pararam de produzir aqui, mas a Ford não saiu do Brasil, né? Vocês, como eu falei, vocês ainda empregam ali 2.700 pessoas, né? Vocês têm uma operação que é um pouco diferente. Como que vocês enxergam o Brasil hoje dentro da América Latina, né? Por que o Brasil se tornou relevante? E olhando lá para trás também, por que vocês tomaram essa decisão de manter o Brasil como um polo só de tecnologia e não produzir aqui? Brasil hoje, nosso principal mercado da América do Sul, pela indústria é 2,7 milhões de unidades. É o mercado que gera nosso maior volume e também é o mercado que representa maior oportunidade para nós de continuar crescendo. Essa é a importância do Brasil. Como você falou, nós, faz alguns anos, tomamos uma decisão de parar de produzir carros pequenos. Não tem nada a ver ni com Brasil ni com nenhum país. É uma decisão de negócio. Imagina que nós éramos uma empresa que vendia, sei lá, 350.000 carros por ano, na média, na região, mas tínhamos pérdidas bilionárias. ¿Sí? Tinha anos que perdíamos entre 700 milhões e $1 bilhão por ano. ¿Sí? E com esse setup de nosso negócio era muito difícil investir em renovação, investir em tecnologia. Então, nós tomamos a decisão de focar nos segmentos que nós temos escala global, eficiência para ter essa chegada no cliente de maneira eficiente e gerar retornos para a companhia e para acionistas. Nos focamos muito em pickups, em SUVs e veículos comerciais. Hoje, nós vendemos um terço desse volume, por aí perto de 150.000 carros, mas faz 17 trimestres que não estamos lucrativos. No Brasil, na operação brasileira. Geral em Sudamérica. Perfeito. E sobre essa questão da dinâmica aqui do Brasil, teve quando vocês decidiram, acho que foi 2021, né? Uhum. Quando vocês decidiram, teve um pouco a ver com o contexto também de, não sei se o Brasil era menos atrativo do que os outros países da América Latina, vocês olharam e falaram, poxa, vale mais a pena fazer o que vocês fazem hoje, né? Que é importar os carros de fora, né? Dos outros países vizinhos. Foi complexidade tributária? Tem outras questões que atrapalharam vocês a reavaliarem a permanência no Brasil? Não, a decisão foi pura e exclusivamente de onde nós tínhamos os investimentos e focado nas linhas de veículos que nós íamos a continuar investindo, a fazer double down nessa aposta de crescer nesses segmentos. ¿Sí? Era pickups, onde tínhamos investimento, era SUVs, onde que estávamos, e era veículos comerciais. Essa foi a estratégia. Não teve nada a ver com planejamento tributário no Brasil, não teve nada a ver. Você me perguntou sobre por que nós deixamos esse investimento pesado em engenharia, essa expertise. Isso também tem a ver com o expertise que nós tínhamos aqui, ter uma equipe que era capaz de pegar um programa de produto no papel e fazer delivery e entregar até o final. Essa expertise global, essa qualidade de engenharia de nosso time aqui é muito reconhecida globalmente. Então, nós decidimos não só manter, sino reforçar esse time. Imagina que nós, em 2021, teníamos entre 700 e 800 engenheiros e hoje estamos quase duplicando essa quantidade de engenheiros. Hoje, esse time é responsável não só pela engenharia de América do Sul ou América Latina, como falávamos, mas também são responsáveis por perto de 30-35% da engenharia e a tecnologia dos carros Ford no mundo. Então, o Brasil produz para o mundo todo, basicamente, em termos de tecnologia. Nós estamos exportando serviço de engenharia automotiva. Tem algum exemplo de alguma tecnologia específica que foi gestada aqui, que foi para o mundo todo, que você gostaria de destacar?
Cara, es uma... Convido você, quando tivesse tempo, ir para visitar esse turma. Eu vou duas vezes por ano. Passamos uma semana falando de nosso cycle plan, nosso ciclo de produto. Mas nessas conversas você entra e vê, sempre falo, pessoas que têm provavelmente metade da minha idade, não vamos falar quantos anos que eu tenho, mas e que estão desenvolvendo tecnologias dos carros que não da próxima geração de carros, sino duas gerações para frente. Mas tem muitas coisas. Nós temos em alguns produtos, por exemplo, os elétricos. Nós temos uma tecnologia que se chama One Pedal Drive, que foi desenvolvida aqui. Quando você acelera, o carro acelera, você libera o acelerador y el carro comienza a frenar devagar. Eso es algo, son responsables por manejo de todas las actualizaciones over the air que nos hacemos en nuestros carros. Tiene foco en 2 o 3 powertrain a nivel global, son feitos aquí. Los esfuerzos de reducción de costo a nivel global, mayor parte son feitos aquí, liderados desde Brasil. Entonces, tiene una expertise gigante, te falaria, que es lo que faz que, na hora de escolher, Brasil está sentado na mesa. Perfeito. E hoje 60%, o Brasil representa mais ou menos 60% da operação de vocês na América Latina, né? Mais da metade é o Brasil, né? Mais ou menos 50% da nosso volume é o Brasil e representa maior oportunidade de crescimento. Perfeito. E com esse cenário que vocês têm hoje, né? Com esse desenho dessa operação que já faz ali 4 anos que vocês têm esse tipo de operação aqui no Brasil, é totalmente fora de cogitação vocês voltarem a produzir aqui, né? Vocês estão satisfeitos com o modelo que vocês têm hoje? Não estamos satisfeitos com o modelo que temos hoje, mas se nós tivermos programa que faz sentido localizar no Brasil, não seria problema nenhum. Não duvidaríamos muito nesses investimentos. Não temos algo contra esse projeto que façam sentido para nós, para chegar do melhor jeito no cliente e que façam sentido no ponto de retorno do custo de capital. Para nós isso está certo. E para vocês, o que quando você fala precisa de algo que faria sentido, que tipos de variáveis a gente precisaria ter para fazer sentido voltar a produzir no Brasil? Quando eu olho o mercado global, hoje tem nível de concorrência gigantesco. ¿Sí? China numa ponta, que nós podemos debater o podcast completo Sim, da regra de jogo na China, como são, o envolvimento do governo nessa regra do jogo. Mas lo que gera para o resto dos países do mundo es que você tem que ter nível de eficiência, nível de competitividade gigantesco, certo? Para você gerar competitividade, você precisa de algumas coisas em ordem dentro de uma empresa. A primeira é que nós empresas privadas, nós coloquemos tecnologia em processos, que nós tenhamos acordos sindicales que permitan a ese país ser competitivo, sea en desenvolvimento de productos, como nós temos no Brasil, ou seja, produção de carros. Tem uma outra perna que imagina esto en pilares. Uma é que nós, privados, temos que fazer nossa parte. Uma outra parte que é como nós, privados, interactuamos com os governos, os diferentes governos que precisam gerar uma condição para que gere essa competitividade, essa concorrência que permita para producto feito en Sudamérica sair ao mundo y ser competitivos. Como que você sai con una SUV, por ejemplo, una pick-up producida no Brasil o na Argentina o sei lá, o país que você quiera escolher en Sudamérica y es competitivo contra una pick-up o un SUV feito na China, por ejemplo, o Tailandia o cualquier país de Asia. Y você precisa un marco impositivo, un marco regulatorio que permita ser competitivo. Ahí nos acreditamos que Sudamérica en geral precisa muito trabalho. Argentina precisa muito trabalho. Brasil precisa menos trabalho, mas precisa trabalho ainda. Para ter certeza de que quando você sai com essa pick-up ou com esse SUV a exportar para o mundo, você é competitivo. E você fala o trabalho no sentido de o governo criar um ambiente que seja business friendly, digamos assim, para ser mais business friendly, por exemplo, que impostos que você tem na cadeia produtiva que fazem que quando você completa a produção desse carro ou dessa pick-up, você exporta e tem conteúdo impositivo que seja competitivo. Entendeu? Ou legislação trabalhista, por exemplo. Essas coisas que Brasil fez muito trabalho, a Argentina ainda precisa fazer mais trabalho. Sim. Nessa questão dos impostos, hoje, me corrija se eu estiver errado, mas assim,
um carro no final da produção, quase metade dele é impostos, né? Ou pelo menos 2 dígitos percentuais é de impostos ao longo de toda a cadeia. Na sua visão, é isso que deveria ter um ambiente melhor? Deveria ocorrer? Mas ahí es, imagina un negocio automotriz como 2 o 3 negocios en un... Eso que você fala, metade de precio do carro son impostos, es los carros que nós vendemos no Brasil. Uhum. ¿Sí? Você pode escolher producir o carro aquí o pode escolher importar ese carro. Uhum. Lo que estoy te falando es un otro negocio que sería o negocio de producir o desenvolver carros no Brasil ou en Sudamérica E vender para outros para países. exportar para o mundo. Uhum. ¿Cómo que você exporta para México, por ejemplo, un mercado completamente abierto, sin barreras? O para Chile, por ejemplo, un mercado que tiene 100 marcas de carros, tiene trade agreement con 20 o 30 países, completamente abierto. ¿Cómo que você faz para gerar esas condiciones de competitividad? ¿Entendeu? Eso es algo que nuestra región precisa continuar trabajando mucho, sobre todo cuando você está concorrendo por ser fonte de abastecimento com a China. Uhum. E você diz o Brasil se tornar mais competitivo, mais aberto para mandar para os outros países, você Claro, diz? eso ahí, ¿entendeu? Que tenga una legislación que permita esa exportación de manera competitiva. Perfeito. E além disso, falando de condições Brasil ainda nesse tópico, além das condições de manter o país aberto para exportar, em relação a como funciona os impostos, o fiscal, os subsídios, tanto para vocês quanto para o restante da indústria, como é que você vê isso? Como é que você vê a regulação? Se isso se tem ajudado ou se tem sido uma pedra no sapato para o setor de vocês? Cara, eu acredito que Brasil tem feito um trabalho interessante esses últimos anos em melhorar a competitividade. Falta trabalho fazer quando você tem China do outro lado, certo. Falta trabalho fazer ainda. Mas quando eu comparo os países da região, Brasil está um passo à frente, por exemplo, que a Argentina. ¿Sí? Quando eu vejo a Argentina exporta entre 12 e 15 pontos de impostos e Brasil deve ter hoje a metade desses impostos. ¿Sí? O ideal sería que você exporte 100 impostos, ¿cierto? Mas eso es lo que los países que deben continuar focando para fomentar investimentos. Perfeito. E nesse contexto todo, na sua visão, nos últimos 5, 10, 15 anos, a indústria automotiva, de um modo geral, no Brasil, ficou menos competitiva por conta disso? A gente perdeu a oportunidade de ser um país mais relevante produzindo e vendendo carros do que a gente poderia ser por conta desse ambiente? No, hoy yo te diría que Brasil es los más relevantes, más competitivos da región. No, lógico, cuando você está entrando en esos mercados globales donde la concurrencia, como te falaba, es Asia, Uhum. você tem que continuar trabajando siempre. ¿Sí? Nós temos a perspectiva de que esa concurrencia, siempre que sea con regla de juego equivalente, va a ser que todos nos sejamos melhores, que todos nos mostremos a melhor versão nossa e que um cliente tenha as melhores opções na frente dele para escolher. Vai ser um círculo virtuoso, está certo o que estou falando? Sim. Uhum. Você tem mais concorrência, o cliente tem mais opções, obriga a gente a ser cada vez melhores. ¿Sí? Lo que nós falamos sempre é que essa regra de jogo tem que ser equivalente. Se você sair a concorrer ao mundo con un campo de juego desbalanceado, ahí es un problema, ¿entendeu? Que es lo que no estamos falando da concorrência de algunos países asiáticos. Perfeito. A gente já fala sobre China. Antes disso, eu só ia lhe perguntar, você falou na questão ali das decisões estratégicas da empresa, de vocês terem mais focados em picapes, SUVs, né, que foi um desenho do negócio da companhia em si. Faz mais ou menos quantos anos que vocês tomaram essa decisão de ficar com essa parte do mercado? E o que a gestão olhou na hora de tomar essa decisão? Se vocês viram que era um negócio mais rentável, vocês tinham a oportunidade de ter um share melhor? O que fez a Ford olhar mais para picapes e SUVs do que carros populares? Cuando as decisões foram finalmente tomadas no ano 2021, que foi o ano que você citava agora. Lo que nós colocamos encima da mesa era nossa capacidade de gerar un retorno de costo de capital, llegando con la mejor opción, la eficiencia global que nos teníamos para ese cliente. Entonces, nuestro expertise global es en pickups, SUVs y vehículos comerciales. Es por eso que nos tomamos esa decisión. Cuando se olha nuestra escala global de vehículos, de carros populares, como se llamó,
não temos uma escala que seja das mais competitivas do mundo para justamente ser os mais competitivos nesse segmento, entendeu? Então, é como que não estávamos começando em uma desvantagem perante outros concorrentes. Uhum. Essa foi a decisão que nós tomamos nessa reestruturação. Então, basicamente, vocês viram que vocês iam ser mais competitivos e iam ser mais rentáveis olhando para esse nicho de mercado. Nossa capacidade, nossa habilidade de gerar retornos positivos para nossos acionistas com esses produtos que nós temos uma escala global. Imagina que escala dentro de um programa de produto que tem investimento gigantesco é uma parte muito importante para ter essa competitividade. Então, nossa escala global em pickups, SUVs, veículos comerciales é algo que nós podíamos aproveitar aqui na região. Perfeito. Quando você fala em escala global, hoje vocês estão em mais de 100 países, né? Eu imagino que os mercados sejam muito diferentes. Quando vocês tomam essa decisão de focar mais no nicho, não fica mais difícil, porque não é um pouco heterogêneo, eu imagino, né? Nem todos os mercados. Como que tá sendo focar só nisso agora e eventualmente tem alguns mercados que vocês talvez fossem mais competitivos ou tivessem um share legal de carros populares? Então, quando eu te falava que nós, antes de 2021, tinha anos que, sei lá, na média tínhamos 350.000 carros, nós participávamos em grande parte da indústria, certo? Hoje nós, de fato, não participamos em mais de 60% da indústria, que é de carros populares, certo? Mas nós hoje estamos tendo uma performance muito superior nos segmentos que continuamos participando. ¿Sí? Esse ano nós vamos fazer perto de 80.000 pickups médias, ¿sí? como Ranger. É um récord histórico. Nunca conseguimos ter esse nível de sucesso com nossa pickup, porque o foco de nossa organização, de nossa rede de concessionários está aí. Quando eu olho, por exemplo, nossa capacidade de o resultado que estamos tendo nas encuestas de satisfacción de nuestros clientes. No estamos mejor que nunca, porque nuestro foco está nesses clientes, nesse segmento onde nós temos essa eficiência global. Perfeito. Para trocar de assunto, já que você falou ali da panorama da concorrência, China e tudo mais, acho que assim, é um tópico em comum para vários dos executivos que a gente recebe aqui. Acho que a gente recebeu Gerdau, ArcelorMittal, que eram do aço, eles estavam, né, eles tinham questões ali com relação ao aço que vinha muito barato da China para cá. A gente recebeu um executivo do setor calçadista semana passada, ou retrasada, que também falou, poxa, que ele considerava a concorrência desleal. Hoje, dá para dizer que a China é o grande inimigo comum, digamos assim, do setor de vocês, e é a concorrência que tem sido mais difícil, porque tem regras que o setor considera mais leais? Eu acredito que ninguém entende toda a profundidade de como que é a concorrência chinesa. Nós sabemos uma parte muito importante, mas tem uma parte que nós não conhecemos em profundidade. Mas nós o que vemos é que não são regras de jogo equivalentes. Isso é o que eu te falava. Quando você sai, procura chegar a um cliente, de novo, e todo mundo está com essa regra de jogo iguais, esse cliente acaba ganhando. Quando todos nós concorremos com regras de jogo, é como sair a jogar uma Copa do Mundo com a quadra, com o campo de jogo inclinado. Isso é o que. Então, isso é o que nós temos que tomar cuidado. Como que nós geramos essa concorrência. Não é, quando falamos da concorrência chinesa, todos nós, montadoras tradicionales, vamos a falar, o occidentales, ¿sí? Temos provavelmente os mesmos produtos sendo feitos na China. Então nós poderíamos também ir a sourcear ou a producir esses produtos lá, certo? Nós producimos a Ranger em Sudamérica, mas também producimos a Ranger na China. Não é que essa opção está só para concorrentes chineses, entendeu? Está para todos nós essas opções. É por isso que te falo que esse o grande tema que nós temos que solucionar é como nós somos o mais eficiente dentro para sair a concorrer do melhor jeito. Quando você fala de concorrência, de regras desbalanceadas, você fala de questões comerciais dos países? O que na sua visão faz com que a concorrência seja desleal com os asiáticos, por exemplo? Então, de novo, podemos continuar discutindo o podcast completo, mas lo que nos enxergamos es cuál es el envolvimiento de los gobiernos en esa regla de juego. Si yo te falaba, hoy, na región, lo que você tem el envolvimiento de los gobiernos es que tem algún nivel de conteúdo impositivo.
Quando você vai a procurar ser concorrência por ser fonte de abastecimento de um produto e do outro lado está uma concorrente chinesa. Qual é esse conteúdo impositivo dentro das exportações? Ou tem subsídios na exportação, entendeu? Isso é o que nós falamos de concorrência equivalente. Perfeito. E acho que outro ponto que alguns executivos que a gente recebeu aqui falaram também foi a questão dos custos. Eu me recordo que um dos executivos que a gente recebeu que falou assim, olha, hoje 50% do custo que a gente tem de produzir no Brasil é mão de obra. E quando a gente olha para a China, o custo é 1/3. Por N questões. Na visão de vocês, isso também é um fator que atrapalha, digamos assim, o fato de a dinâmica de mercado lá ser muito diferente, de as leis trabalhistas serem mais nebulosas, aquela coisa toda? Isso, a lei trabalhista, eu te falaria, o principal para nós deveria ser marco impositivo, mas certamente tem marco trabalhista também, que tem um impacto, é menor na nossa visão, mas também gera uma disparidade. Perfeito. E voltando a falar um pouco de Brasil, o setor de vocês é um setor que, você falou de Argentina, por exemplo, são os nossos vizinhos aqui que tiveram problemas com inflação, a gente teve inflação de 3 dígitos há pouco tempo. No Brasil, a grande dor do mercado no momento, acho que para todos os setores, tem sido os juros altos, né? A gente está com os juros mais altos dos últimos 19 anos. E alguns executivos que a gente recebeu aqui falaram, poxa, a gente sofre um pouco com juros altos e tal, mas a gente está com um nível de emprego alto. Então, mesmo que os juros estejam altos, o fato de a gente estar com emprego recorde e renda crescendo faz com que o brasileiro continue comprando apartamento, continue consumindo outros produtos. Para a indústria de vocês, o quanto é um problema ter juros nesse patamar que a gente tem e como que vocês contornam essa situação, já que isso afeta condições de financiamento, né? Afeta toda a cadeia de vocês. Eu te falaria, primeiro olhando da perspectiva de nossos clientes, e pega isto entre aspas, se fala, porque o nível de indústria hoje está, eu te falei, 2,7 milhões de unidades no Brasil, é mercado muito importante. Nesse contexto, não estamos crescendo perto de 20% no Brasil, além de 20% na região, então eu te falaria que a demanda está aí, sim? A preocupação do lado do cliente é um dos nossos principais clientes, certamente é o agro, todo o sector de commodities, que tem investimentos nos seus negócios importantes. Uma taxa de juros alta gera que esses negócios sejam cada vez mais margináveis. Então, essa é a preocupação, como que essa demanda consigue se gerar. E depois você passa nosso lado do negócio, é como nós fondeamos projetos de capital, capital de giro, esse tipo de coisas, é uma preocupação menor perto do nível que isto pode gerar para a demanda de carros ou de pick-up, no nosso caso, no Brasil. Pero como te falava, eu vejo emprego está muito bem, nível de indústria está num nível bem interessante, então não... Es preocupación mirando el futuro, mas hoje a realidade é que nos números eu não teria que reclamar. Perfeito. E olhando para a inflação, a gente obviamente já não é um país que tem problemas tão crônicos com inflação quanto a gente teve no passado, mas nos últimos anos alguns produtos, muita coisa teve uma alta de preços relevante quando a gente pega as janelas grandes. Na média, o próprio carro zero, né, sei lá, o modelo de vocês, o Fiesta, por exemplo, que saiu de linha em 2019, acho que ali por meados de 2018 ele custava menos de 30 mil, zero quando ele saiu de linha em 2019, pouco mais de 10 anos depois, ele custava na faixa dos 50 mil, então ele ficou perto de dobrar de preço. Se você tivesse que explicar para uma pessoa que não acompanha a indústria automotiva, assim, o que fez o carro ficar tão mais caro nos últimos 10 anos? Tem muitas coisas. Primeiro tem muitas coisas que nós estamos agregando custo em tecnologia em segurança, tecnologia para emissões, tecnologia de conectividade. Todo isso faz que o carro agregue custo, certo? E isso tira a inflação de lado. Se tivéssemos zero inflação, o carro iria ficando mais caro. Porque você hoje pega uma pick-up nossa, tem 7 airbags de série, tem conectividade. Conectividade não é você conectar seu telefone, é o carro conectado na rede, como se fosse um celular, gerando dados que permitem nós entendermos o que está acontecendo com o carro, você ter aplicações como localizar seu carro, ligar a distância, entender todas essas coisas, agrega custo.
conectividad en performance, tecnología en performance. Entonces, toda esa tecnología certamente agrega custo. Y después você tem factores de inflación, de cambio, de todas cosas de economía que fueron agregando custo también. Entonces, te falaría dos o tres aspectos que hacen que ese carro que você veía antes, que tiene un conteúdo bem más básico, continue aumentando de custo. Perfeito. E olhando para supply chain, para insumos, para tudo, a gente não teve também questões de semicondutores, várias outras coisas. Isso também colaborou, imagino, para o carro ter ficado mais caro ou para ter afetado o setor nos últimos anos. Saindo da pandemia, teve a crisis de semicondutores Sim. pegou bem forte para nós na região, globalmente e na região. Eu te falaria que, tirando produção na China, o resto ficou bem afetado por la crisis de semicondutores. Agregó custo logístico, de inventarios, de traer algunos de esos componentes que eran más eficientes producir en algunas fontes como asiáticas, como China, traer para otras fontes para justamente poder garantir ese fornecimiento de microchips. Entonces eso agregó costo. Más te falaría que lo que te falé antes de tecnología es lo que más costo agregó. Tecnología también, esqueci de te falar, es tecnología para cumplir, para hacer los carros cada vez más sustentables, tener normas de emisiones en los diferentes países. Todo eso va agregando custo. Perfeito. No semicondutores em específico, eu me recordo dessa crise que a gente teve, tinha muito a ver com a concentração de market share da TSMC, né, porque era praticamente só um fornecedor. Hoje, eu percebo que o mercado fez vários movimentos, né, tem mais fornecedores, o mundo todo se mexeu para evitar que aquilo acontecesse de novo, porque eu me recordo que anos atrás algumas fábricas chegaram a parar, porque não tinha semicondutor, você não conseguia deixar o carro pronto. Vocês pararam, né? Sim, paramos, não paramos. Hoje, com o contexto que a gente tem, aquilo não rolaria de novo, não aconteceria de novo. Olha, no te falaría en ese nivel, más 3 o 4 meses atrás nos tuvimos algún tipo de estrés en algún fornecimiento de semiconductores, de terras raras que você debe ter pegado en algún lugar. Todo eso no llegó en ese nivel, más generó algún tipo de riesgo no horizonte noso de producción. ¿Sí? No llegamos a perder producción, ni mucho menos, más toda esa geopolítica generó algunas tensiones que acabaron afectando ese tipo de fornecimiento de algunos países. Hoy la realidad es que estamos mejor, no perdimos producción y eso más no te falaría que completamente estamos en un local diferente. ¿Sí? O fundo do problema es diferente, mas nós tivemos algum tipo de estresse na cadeia de suprimentos. Perfeito. Sobre a parte de tecnologia que você falou que tem, isso tudo agrega valor, né? Torna o carro mais caro. E a indústria continua se modernizando e tudo mais. A tendência é que essa curva de tanto dos custos quanto de desenvolvimento de tecnologia, agora a gente tem inteligência artificial, isso continue subindo? A visão é que isso deve ficar mais estável? Como que a indústria deve lidar com isso? Nós vamos a ter más tecnologia, más conteúdo, que na teoría debería agregar custo y también debería ser eficiencia, melhorado mucho por eficiencia no desenvolvimento, que você falou con inteligencia artificial, con procesos mejores, con nuevas tecnologías de desenvolvimento que ayuden a balancear ese custo. ¿Sí? Yo te falaría que hoy la industria automotiva está, hoy no hace algunos años, está pasando por un nivel de transformación que no vimos los 100 años o más de 100 años de historia que tiene. ¿Sí? Como un carro pasó de ser de un medio de movilidad para más fonte de tecnología, de generación de datos, de conducción autónoma, sustentable. Eso es un nivel de transformación que hace que todos nos que estamos en un negocio, estemos continuamente alocando un capital gigantesco. ¿Sí? Que si você olha para atrás nuestras decisiones, cuando nos tomamos las decisiones como las que tomamos, você lo que olha para frente también es a dónde que você vai ter que colocar capital, qué proyectos que você vai ter que fondear, ¿sí? Como sustentabilidad de nuestros carros, conectividad, conducción autónoma, diferentes niveles de conducción autónoma. Todo eso requiere un nivel de investimento alto.
¿sí? Então, quando você tem que dedicar todo esse capital nesse tipo de projeto, você tem que decidir de onde vai fondear. Então, o que você faz é deixar de investir nos projetos que são menos marginales, ¿sí? Menos rentables. Então, isso também é o que todos nós, como concorrência, estamos fazendo. Você vê aí muitas parcerias entre empresas que o que procuram é amortizar melhor esse custo de capital nas tecnologias, nos diferentes productos. ¿Sí? Você vê empresas que están adquiriendo otras montadoras. Todo eso es lo que nos estamos viendo como ese escenario global que requiere mucho capital para fondear ese futuro y cómo ese futuro va a ser fondeado por las diferentes marcas. Perfeito. É uma batalha para fazer com que o carro continue tão ou mais tecnológico, mas que não tenha custos que subam tanto, eu imagino. Porque por ahí você, como montadora standalone, no só como a Ford, algunas tecnologías no son affordable para nós, sino nós temos que buscar parceria para esse desenvolvimento. Perfeito. Então você acha que o movimento da indústria é de procurar mais parcerias para trazer para dentro para conseguir fazer os custos ficarem mais baixos? Isso. Não fazer tudo dentro de casa, digamos assim. O fazer dentro de casa, mas em parceria, onde você consiga amortizar com um parceiro, com uma outra montadora, ou com um grupo de montadoras, ou com especialista nessa tecnologia. Depende qual seja o caso que nós falemos. Tem algum movimento que vocês fizeram nesse sentido nos últimos anos que você gostaria de dar de exemplo? Olha, nós tivemos uma parceria com a Volkswagen para desenvolvimento de alguns produtos. Nós temos 2 parceiros na China para desenvolvimento de produto e produção de produtos. Então, isso está aí e vai continuar. Você tem na concorrência muito disso acontecendo também. ¿Sí? Consolidação de alguns grupos. Stellantis é um caso onde, por exemplo, muitas parcerias com montadora chinesa. Perfeito. Ainda mais ou menos nesse assunto, para a gente falar um pouco de carro elétrico, virou uma tendência grande do mercado. Acho que a indústria, a sociedade fala muito sobre isso. A gente acabou de estar tendo o COP30, então todas essas coisas estão em pauta. Na média, hoje, o quanto... Você falou bastante de custos, né? O quanto colocar o carro elétrico na prateleira e tornar ele no mesmo patamar, digamos assim, de um carro a combustão é rentável para a indústria também, o quanto ele não exige mais de P&D do que de investimentos em pesquisa e desenvolvimento em relação ao carro a combustão que já é consolidado. Então, assim, como que vocês balanceiam para o carro elétrico ser tão competitivo no preço em relação a outros veículos? Esse desenvolvimento de tecnologia, essa escala que vai ganhando esse tipo de tecnologias que vão fazendo que esses carros híbridos plug-in, sem chegar a 100% eléctricos, eso es lo que va haciendo que esos carros sean cada vez más competitivos en custo y nos permiten llegar de un jeito competitivo también no clientes. ¿Sí? Cuando esa adopción de tecnología primero tiene un costo muy superior y después va se equiparando, va se igualando con carro de combustión que tiene una tradición, una escala, una historia mucho más abrangente que hace que ese custo sea más competitivo ainda. Mas eso es lo que no estamos viendo, es esas tecnologías cada vez ficando más accesibles y nos permiten ser más competitivos na hora de ofrecer o produto para o cliente. Tem uma estimativa, você acredita que em poucos anos a gente vai ter os carros elétricos sendo tão competitivos de custo com a combustão? Isso está perto já? No los 100% le pasa, va a depender del tamaño de la batería y cuánto conducción eléctrica 100% que você quiere procurar. Eso es lo que hoy está determinando el costo de dos carros que nos vemos. Sin llegar a 100% eléctrico, siempre hablando de híbrido, plug-in o IRE, podría ser alguna otra tecnología más. Eso es lo que nós estamos vendo, sim. Perfeito. Falando em híbrido plug-in, a Ford Ranger que vocês lançaram há pouco tempo é anunciamos, plug-in, né? Vocês anunciaram em novembro, né? Lo que nós anunciamos foi um investimento para lançar a partir de 2027 uma Ranger híbrida plug-in, ¿sí? Y después nos falamos que ese motor que da Ranger híbrida plug-in vai ser flex também, especialmente preparado para o Brasil, y ese motor es desenvolvido por la ingeniería brasileira que falábamos no começo. Eso es lo que nos anunciamos, mas falta aí ano e pouco para que chegue no mercado. Perfeito. E eu me lembro que eu já falei com
com algum executivo ou com alguma consultoria que eles tinham falado, olha, do jeito que o mercado brasileiro é, a gente acha que o híbrido plug-in é o mais promissor, digamos assim, o que deve ter uma demanda maior. Você concorda com essa visão? Como é que você enxerga como o mercado brasileiro olha pro carro elétrico? O híbrido plug-in es lógico, você consigue plugar na tomada, mas também carrega como um híbrido full, ou seja, que se você não carrega na tomada, também vai continuar carregando a bateria a uma velocidade menor. Ou seja, tem todos os benefícios de um híbrido full, mas também consigue plugar na tomada e extender esse rango eléctrico. Mas nosso foco nesse híbrido plug-in es que seja um carro que tenha, uma pick-up que tenha eficiência, mas também que tenha esa adrenalina para dirigir. A performance es lo que no estamos procurando. ¿Cierto? Que tenga una performance superior en esa combinación de o motor eléctrico y o motor a combustión. ¿Entendés? Eso es lo que no estamos procurando. Que no sea algo que vos está comprando una pick-up para tener una performance que sea peor que a diésel. Estamos procurando esa adrenalina para dirigir, esa performance quando você dirige. Vocês têm uma estratégia que você chama, inclusive, de Power to Choice, é isso? Power of choice. Eu imagino que isso vá nessa linha, né? De manter um modelo que tem uma performance parecida com quem já estava acostumado a ter uma picape a combustão. Lo que nós estamos... Nuestra estrategia de Power of Choice es continuar investindo nos segmentos principales, seja combustão, seja híbrido, seja 100% eléctrico. Y vos después tenés tecnologías como híbrido plug-in o e-rev, que tiene un motor que carga batería más a conducciones, es mayor parte del tiempo eléctrica. Nos continuamos investiendo en todas esas tecnologías y que sea yo cliente que tenga poder de escolha, de lo que le quiere, lo que le prefiere, lo que funciona para él en un uso diario. Si es esa combustión porque le prefiere diésel no Brasil que funciona para él, no vamos a tener una opción. Si él acredita que esa híbrida plug-in que nos estamos hablando tiene performance y o desempeño que le procura, no vamos a tener esa opción también. Esa es nuestra estrategia de Power of Choice. Perfeito. E sobre ainda que você falou ali da performance e tudo mais, acho que acho que um receio, né? Acho que a gente está passando por esse processo de as pessoas paulatinamente irem comprando mais carros elétricos. E acho que às vezes quem decide não comprar é porque tem um pouco daquele receio de, poxa, será que vai ter a mesma performance do que um carro diesel e tal? Especificamente na Ranger, que é uma caminhonete, né? Um carro mais robusto e tudo mais. Realmente com o que vocês têm hoje, ela consegue entregar tão ou a mesma quantidade de performance do que o modelo que vocês tinham a combustão? Eu estive dirigindo a Ranger Plug-in em Tatuí, nosso centro, nossa pista de prueba de desenvolvimento no interior de São Paulo, há 2 semanas. 2 semanas. Es fantástico. El nivel de performance es increíble. Como carro acelera, cómo performa, es realmente espectacular. Eso te fala de un lado da tecnologia, do lado dos números da performance, es eso. Mas lo que acaba acontecendo es que o cliente tem que experimentar, tem que testar y tem que confiar y acreditar nessa tecnologia. Y eso es o tempo, experiencia que va a dar para esos clientes. Entonces somos nos montadores, somos nos privados que tenemos que explicar eso y después eso, o paso de tiempo con experiencia o que va a hacer que algo que no comienzo puede ser una preocupación, un sinal de pregunta, como se faló, a muchas personas, muchos clientes acreditando y confiando que esas tecnologías son lo que van a dar esa mejor performance. ¿Sí? No es lo que trabajamos todos los días, es que la tecnología esté ahí y que la performance esté ahí. Entonces, cuando ese cliente va a pegar y va a dirigir ese carro, va a costar. Y eso son lo que nos trabajamos. Después va a ser a experiência do cliente que vai acabar decidindo. Eu acho que é justamente esse ponto que, quando a gente toca nesse assunto aqui, inclusive a gente já falou sobre carro elétrico aqui no programa algumas vezes, sempre tem isso de como que o brasileiro olha para o carro elétrico, né? Teve um episódio engraçado que acho que há menos de 15 dias, teve uma CPMI no Congresso e ele estava numa série de perguntas e aí
o deputado, o parlamentar que estava falando, falou, poxa, a senhora comprou 2 Mustangs elétricos. E ele falou uma frase que foi muito engraçada, que ele falou assim, não, quem gosta de Mustang não gosta de carro elétrico. E me marcou muito, porque eu lembro que os comentários estavam todo mundo discutindo e tal. Como que é para a indústria fazer com que o cliente tenha menos preconceito, digamos assim, com como funciona em você equiparar um carro elétrico com um carro que tem um ronco de motor alto, com um carro que tem V8, essas coisas? Eu adoro V8, adoro Mustang, adoro o ronco do motor, então não queremos ter opções para a pessoa que quer isso na minha casa. Eu e não sei, tem alguns outros casos que prefieren um Mustang elétrico. ¿Sí? Es otro tipo de carro, es un crossover, más que tiene una performance fascinante. Cuando você pega y dirige ese carro para uso de ciudad, donde você no precisa da infraestructura, você vai gostar. Entendeu? Então, eso es lo que eu te falava de nos colocarmos a performance, a tecnologia, para que quando você dirige esse carro, não tenha dúvida de que el carro performa. Certo? Mas você tem que ter certeza de que esse carro se ajusta a lo que você precisa. Si você é uma pessoa que viaja muito na estrada e tem distâncias longas, por aí o carro elétrico 100% não é isso que você precisa. Você por aí precisa um híbrido plug-in ou vehículo a combustión directamente. Então, eso es lo que nos acreditamos, que no vamos a ter opciones para todo tipo de cliente y para esos clientes que escolhem entre lo que precisan. Perfeito. Faz quanto tempo que vocês têm Mustang elétrico, aliás? Tem anos já, né? Não é mais recente. 5 ou 6 anos, tá? Ah, tem bastante tempo. E aí vocês continuam tendo o elétrico, mas vocês têm o mesmo Mustang com outras versões, digamos assim. Ah, perfeito. Eu aqui não, mas em Buenos Aires eu moro aqui em São Paulo, mas em Buenos Aires eu tenho um Mustang V8. Tradicional mesmo, a combustão. O único que não é tradicional é que tem câmbio automático, se você quer, de los puristas de Mustang. Perfeito. E o que eu ia lhe falar, além disso, nesse sentido, sobre a adesão, além dessa questão, se discute muito como que o que falta no ambiente do Brasil para o brasileiro comprar mais carro elétrico. Um dos entrevistados que a gente teve aqui semana passada falou que ele falou que na visão dele, ele era de uma empresa de estacionamento, e ele falou, poxa, pra gente olha, a gente tem muito carregador em shopping, em alguns pontos específicos, e a gente acha que falta o brasileiro ver o carregador num restaurante, esses lugares de meio de jornada, que ele chamou. Ele falou, poxa, aí o mercado ainda não sabe qual que vai ser a demanda, né, para o carro elétrico, então também não coloca carregador em tanto lugar. E a gente já vê outros executivos que a gente recebeu aqui, também na indústria automotiva, falarem que ainda não tem tanto incentivos fiscais, que em outros países, acho que na Noruega, se eu não me engano, você tem várias isenções, você não paga vários impostos, fica muito vantajoso comprar um elétrico. Na sua visão, o que falta para o ambiente, para o Brasil ter, em termos de país e de cultura, para a gente ter uma renovação da frota para elétricos tão intensa quanto a gente tem nos outros países? Eu te falaria, estamos falando aqui de carro 100% elétrico, não híbrido. Hoje, quando você olha como a dinâmica de uso de um carro elétrico, a pessoa normalmente carrega no ambiente do escritório, na sua casa, depende de onde esté. A infraestrutura pública não deveria ser tão necessária num ambiente de uma cidade, ¿sí? Donde você precisa dessa infraestrutura pública é quando você precisa viajar, certo? Quando você sai de São Paulo e quer ir para a praia e voltar, você precisa se preocupar por a infraestrutura de carregamento que você vai ter nessa viagem. Ou quando você vai de aqui para Rio, que tenha infraestrutura para você conseguir ir e voltar com esse carro elétrico, que você hoje, em um híbrido ou em um veículo a combustão, não precisa. Mas, quando você está em um ambiente de cidade, normalmente o cliente carrega na sua casa, no escritório, em algum lugar onde tem um estacionamento mais prolongado durante o dia. Entendeu? Não é que vai frenar, vai estar dirigindo por São Paulo e vai frenar em uma infraestrutura pública na rua e vai carregar aí. Entendeu? Carrega quando não está usando o carro, seja quando está na jornada laboral ou à noite na casa dele. Lo que va en nuestra visión es equiparar ese carro eléctrico con un carro a combustión, es a velocidad de carga de ese carro eléctrico cuando você está en una viagem. Hoje você vai em um carro a combustão, precisa abastecer, chega num posto, em 5 minutos você abasteceu e foi embora.
con un carro eléctrico vos se precisa depende da velocidad de carga, más precisa por lo menos 40 minutos para de 0 a 100 un cargador bem robusto. Y todo eso es lo que va a hacer que nos avisan que un carro eléctrico se equipare a un carro de combustión. Ahora, hay otras tecnologías que lo que están procurando es como construir una ponte entre un carro a combustión y un eléctrico. Por ejemplo, tecnologías como e-REVs, no sé si vos escuchado hablar, eléctrico de rango extendido. Imagina, vos tenés un gerador no carro que carrega baterías. Entonces, en vez de a distancia de conducción una carga ser 500 kilómetros, duplica 1000, 1200 kilómetros con abasteciendo ese gerador no carro. Entonces, eso lo que procura es tirar ese estrés de rango de conducción eléctrica, ¿entendeu? Tiene una mistura de cosas, infraestructura eléctrica e novas tecnologias que vão tirar esse estresse do meio. Perfeito. Sobre essa coisa do futuro da eletrificação, eu me lembro que uma vez eu estava num evento com a presidente da Petrobras, que é quem faz a gasolina aqui no Brasil, e ela falando que ela falou algo no sentido, ela falou, olha, a gente acredita na transição energética e tal, mas a gente enxerga que o Brasil talvez nunca seja tão eletrificado quanto outros países, porque ela falou uma frase que marcou muito, que ela falou assim, não, o Brasil ainda é um país que roda muito sobre rodas, e muitas rodas de caminhões, por conta da logística, de como que a economia brasileira se comporta. Como que você enxerga isso? Você acha que realmente no futuro o Brasil não tem potencial de ser tão elétrico, digamos assim, quanto os países? Olha, a legislação brasileira marcou um caminho muito claro para vamos falar, descarbonização, que é híbrido com etanol como caminho principal da descarbonização. Então, isso já está marcando que muitas das soluções que você vai ver no Brasil vão estar focadas aí. ¿Sí? No quiere decir que el eléctrico no va a funcionar, más ciertamente, por varios motivos. Puede ser por lo que ese ejecutivo te faló, puede ser por el expertise do Brasil en biocombustibles, o expertise en etanol gigantesco, en biodiesel, que podemos también hablar mucho tiempo de biodiesel aquí, hacer un capítulo aparte más. Eso es lo que o Brasil decidió como economía. Entonces, nos acreditamos que va a tener soluciones eléctricas, más híbrido etanol va a ser a principal fonte de descarbonização da indústria. Perfeito. Antes de falar um pouco de gestão e tudo mais, eu ia lhe perguntar ainda, voltando no que a gente estava falando sobre Brasil e tudo mais, a gente falou sobre como vocês estão aqui hoje, né, sobre como vocês estão estabelecidos como polo de tecnologia, né, hoje o Brasil produz tecnologia para a Ford no mundo todo. Como, se você tivesse que resumir, como que a Ford enxerga o Brasil para os próximos 1, 2, 3 anos, assim, no curto prazo? Como é que você está enxergando o Brasil, potencial de demanda e também ambiente econômico? Vocês estão confiantes? Vocês acham que a demanda aqui continua crescendo? O mercado está estable, tirando as preocupações que falamos da Selic e quanto gera ou não gera, nós creemos que é um mercado que tem potencial para continuar crescendo. O Brasil é a fonte de abastecimento do que o mundo precisa, uma das fontes, ¿sí? É o principal exportador de carne de vaca, de porco, es gigantesco a demanda. Brasil debe ser uno de los pocos mercados, pocas economías que puedo te mencionar que tienen superávit comercial con China. ¿Sí? Entonces, el potencial de crecimiento de Brasil creemos que tiene mucho pela frente y eso es lo que... Y los sectores que eso, agro, minería, commodities, todo eso va a continuar creciendo. Eso es lo que nos esperamos para los próximos 2 o 3 años. Una estabilidad de... como vem tendo o Brasil, tem volatilidade de vira e mexe, mas geral está muito longe de outros mercados que têm realmente volatilidade na região, assim que isso é o que nós enxergamos para o Brasil. E quando você fala de potencial de crescimento, de como o mercado se comporta, vocês crescem ou esperam crescer 2 dígitos percentuais? Eu lembro que você tinha falado disso no começo, não lembro se esse dado era sobre volume, faturamento, sobre market share. Em volume fechamos outubro, estamos crescendo por encima de 20% na região. O Brasil 8% em volume de vendas.
e esse ano, outubro, se não lembro errado, era algo assim como 15 a mais. Continuar crescendo, vamos colocar os números da região, colocar crescendo em cima de 20% por um quarto ano consecutivo, eu te falaria que é bem difícil, mas não é que nós não vamos tentar, mas está difícil de manter. Uhum. E olhando pro mercado aqui, né? Quando você falou aquela questão de vocês focarem mais em SUVs, picapes e tal. Quando vocês, agora que vocês já têm uns quase 5 anos com essa decisão, a Ford olha para o Brasil como um mercado que se mantém muito competitivo só para esses nichos que vocês estão olhando agora? No es, o Brasil es muy competitivo en todos los nichos. Es como nos podríamos llegar de un jeito competitivo fuera de ese segmento que te falei. En pickups es nuestro expertise global. No tenemos escala, no tenemos expertise, desenvolvemos un producto en pickups en todos los segmentos. Entonces ese es nuestro expertise. Si yo te falo eso mismo de carros populares é mais difícil. Nós temos muitos outros concorrentes que têm uma expertise muito maior ao nosso. Minha pergunta é nesse sentido, se vocês enxergam que vocês vão conseguir se manter tão relevantes e competitivos mesmo sem vender carro popular. Sí, eso es lo que nos acreditamos. Por varios motivos. Es porque, por lo que te falei de nuestra escala global y porque nos, focando en ese segmento, tenemos una performance en ese segmento muito maior do que nós acostumamos ter. Pelo foco de nuestro time, pelo foco de nuestra red, pelo entendimiento de ese cliente. Eso es lo que nos vimos nesses 4 ou 5 anos e é o que nós esperamos para o futuro. Perfeito. Falando um pouco de gestão, a gente falou bastante aqui sobre Brasil, sobre como é que está o ambiente econômico e tudo mais, e você fez a sua carreira inteira na América Latina, e foi isso? Você chegou aí para outras geografias na Ford? Então, eu tenho mais de... Você tem mais de 20 anos de Ford, né? Mas por onde que você passou? Eu comecei na Argentina, esta é a minha terceira vez trabalhando no Brasil, ou morando no Brasil, falaria. Eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Inglaterra. Na Inglaterra eu era tesoreiro de um banco que nós temos para financiar wholesale retail de carros na Europa, Medio Oriente e África. Então, viajei bastante. Acho que não me falta ir a Ásia. Ásia não fui ainda. E o que eu ia perguntar, nesse sentido, você que esteve mais focado em América Latina e hoje chefia a operação da Ford na América Latina, dá para dizer que, na média, os executivos daqui, você tem uma fibra a mais, digamos assim, porque a América Latina tem um ambiente econômico às vezes mais difícil, mais volátil? Nos viramos expertos en volatilidad, no tenía duda. Y cómo nos adaptamos a reglas de juego que mudan. ¿Sí? Usted falaba antes de comenzarmos el podcast que o Brasil últimamente tiene algo de volatilidad, menor que otros mercados, más volatilidad macroeconómica. Esa regla de juego en general tan estables. No estamos acostumbrados a lidiar con volatilidad macroeconómica, volatilidad de mudanza de regla de juego. Y todo eso hace que o expertise que nós temos na região seja muito procurado globalmente, no nosso caso. Você tem muitos casos como o meu que teve experiência aqui na região, mas também fora da região, e isso é muito valorado. Eu lembro ter ficado quando eu estava trabalhando como tesoreiro Europa, todo mundo falava da crise do euro. ¿Sí? E para mim isso era um pouco de volatilidade, mas não era crise, ¿entendeu? Crise para mí era outra coisa, entendeu? Pero bueno, eso es lo que da una perspectiva de volatilidad como nós temos aqui na região. E lembrando ali o que até você falou que a gente estava conversando antes de ligar as câmeras, você falou da regra do jogo, né? Até você tinha falado que na Argentina, por exemplo, que é o país onde você veio, ele teve vários anos de hiperinflação, de inflação até de 3 dígitos, mas você falou que apesar de inflação ser problema, o que mais preocupava era mudar a regra do jogo, é isso? Isso, entendeu? Você ajusta o seu sistema de management ao que tem na economia do local. Inflação é algo que nós sabemos lidar com. 3 dígitos é muito, você tem que ter uma conexão com sua base de fornecedores, com seus empregados, de um jeito que permita manter essa capacidade de compra, se você quer, num ambiente de inflação ou hiperinflação, como nós tínhamos na Argentina. Mas é o que te falava, que era um
una cuestión por ahí más delicada era mudanza das regras de jogo. ¿Sí? Tínhamos volatilidade nas regras de jogo. Que hoje você tinha todo o seu sistema de administração para fazer, operar de um jeito, produzir de um jeito, e amanhã mudavam essa regra do jogo. ¿Sí? E como você se adapta nessa regra do jogo. Então, por isso que não se... eso es lo que te falaba que es más delicado. ¿Sí? Você tem que un negocio como Nosso, donde tem capital gigantesco a longo prazo, a risco de longo prazo, esas mudanzas o esa estabilidad de reglas de juego son fundamentales para fomentar investimento. Entonces esas mudanzas en la volatilidad de cómo las reglas mudan, de que hoy você consigue hacer una cosa, mañana no, cosas simples como pagar. Tinha período onde você não conseguia pagar. Eu ia lhe perguntar, tem algum exemplo de alguma vez que alguma regra mudou de uma forma muito abrupta e isso prejudicou vocês? Isso. Você tinha regras do jogo que te falavam que você conseguia pagar suas importações. Eu não estou falando de importações para produzir um carro que era exportado para o Brasil, por exemplo. ¿Sí? Você, na regra do jogo, falava que você consegue pagar através do mercado de câmbio de Argentina, mas não conseguia. Então, como se explica para um fornecedor que está en Asia, en Tailandia, está en Sudáfrica, que você não consegue pagar? A Ford no consigue pagar por esa regla de juego son las que, de nuevo, para un negocio como Nosso, tiran credibilidad en la cadena productiva, ¿entendemos? Eso es algo más delicado ainda que la inflación o que volatilidad en las variables macroeconómicas. Eso es muy difícil de gerar. Você gera credibilidade com como você se comporta ao longo do tempo. Quando você tem esse tipo de mudança de regra de jogo, como país e depois como empresa num país, é muito difícil. Perfeito. Como a gente citou aqui, você tem pouco mais de 20 anos de Ford, é isso? Acho que na média os entrevistados que a gente recebe que são da indústria geralmente tem mais ou 10 ou 20 anos de empresa do que outros setores, né? Que o pessoal às vezes roda mais. E isso faz com que a bagagem da pessoa seja diferente e tudo mais. Hoje, o quão relevante é para você ter passado tanto tempo dentro da Ford, quanto isso impacta o seu modelo de gestão, o fato de você conhecer a empresa na vírgula, assim? Te falo uma anécdota aí. Quando eu entrei num programa de estágio na Ford, faz muito tempo. Quando eu entrei, todo mundo falava, eu tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos de Ford, e eu acreditava que estava todo mundo louco. Entendeu? Com 20 anos de Ford. Eu falei, estão todos doidos, eu não vou estar aqui 20 anos. Eu tenho mais de 20 anos já na Ford. Então, para mim, a chave foi o desenvolvimento constante e a possibilidade de conhecer outros mercados, culturas, experiências diferentes que me manteve aqui dentro. Então, para mim, isso foi muito relevante. Voltando na sua pergunta, eu acredito que todo mundo na Ford me conhece, seja aqui na região, seja globalmente. Então, todo mundo sabe como nós reagimos, nos comportamos, sobre todo en momentos donde tem esa volatilidad, ese estrés no sistema que estábamos hablando ahora, y eso es importante para nós como time y para mí como profesional, entendeu? Eu conheço o negocio, te falaría que muy bien de ponta a ponta, porque todos los días você aprende algo diferente, mas eu conheço o negocio en profundidad. É justamente nesse sentido dessa coisa de conhecer o negócio, mas de você ter passado tanto tempo. Tem um colega meu do mercado financeiro que ele fala assim, poxa, quando é um dia de crise, quando tem muito número vermelho na tela, todo mundo da sala olha para quem é mais velho. Como que é liderar a operação a esse certo tempo e ser de fato responsável por desenhar as suas soluções, por ter que contornar as crises quando elas vêm e tudo mais? Para mí esto es un esporte de time, no es que todo el mundo va a olhar para mí, no solo por ser más velho, mas no soy más velho, mas un dos más velho. Mas, no, mas para mí esto, nós temos experiencia nosso management, pasaron por muchas de esas volatilidades, entonces lo que nos da es una seguranza de lo que estamos haciendo y una confianza no nuestro time global de que en ese time que está manejando la volatilidad que sea o cual sea la que está tocando en esa hora. Más para mí el valor principal no es esa experiencia, es combinar esa experiencia con
muchos otros perfiles que por ahí no tienen la experiencia que algunos otros tienen, más tienen otras cualidades que agregan a mesa. Esto para mí es un esporte de team y eso es lo que da a fuerza de conseguir manejar esse ambiente de business diferente cada dia. Perfeito. Para a gente se encaminhar pro final aqui, a gente tem o nosso momento que a gente faz perguntas rápidas aqui, perguntas para você responder em uma linha. Primeira delas, se você não fosse CEO ou executivo da Ford, o que você seria? Surfando numa praia. Você seria surfista, então. Bom, acho que a sua resposta para o próximo vai ser parecida. Então, uma paixão que você tem fora do trabalho, o surf. Surfar. E o futebol. Você gosta de futebol também. Eu Você adoro torce por River Plate, não é? Por River Plate. O que eu ia lhe perguntar, hoje como que é a sua rotina? Que horas que você costuma chegar e sair do escritório? Você viaja muito? Como que é a sua Eu viajo vida bastante. hoje? Quando estou em São Paulo, eu acostumo acordar entre 5 e 5 e meia, eu treino de manhã, antes de ir no escritório. Eu chego no escritório entre 7 e meia e 8. E eu tento, não importa o que aconteça, eu tento cortar às 6. A vezes não cumpro muito isso, corto um pouco mais, mas tento cortar o dia não tão tarde, ¿sí? Que me dá um espaço para balancear. Um conselho que você daria para um jovem no mundo corporativo, especialmente um jovem que quer trilhar uma carreira parecida com a sua? A chave é a perseverança. Sí, as coisas nunca funcionam do jeito que nós imaginávamos. Um executivo ou empresário que você admira ou tem como referência? Pode citar mais de um para não ser injusto. O Jeff Bezos é um cara que, a nível global, para mim, é um cara que tem uma visão de negócio, uma visão de cliente que eu admiro. Ou a nível Argentina, certamente o Galperín es un cara que fez un trabajo gigantesco saliendo de un país como Argentina, con volatilidad de nuestra región y transformó en un monstruo global, así que te falaría esos dos. Um livro ou uma obra de arte que te influenciou, você gostaria de citar? Obra de arte de... Um livro, ou pode ser qualquer um dos dois, o que você... Cara, arte em geral. Eu gosto de ir a ver coisas com a família, mas é mais pelo momento que pelo que estou vendo, lendo ou comentando. É pelo momento familiar que isso gera. Então, cada vez que nós viajamos, tentamos de ir a ver alguma obra de arte ou algum local que marca esse momento para nós. E um livro que marcou a sua carreira ou que você gostaria de citar? Tem... algum livro, tenho que pensar um pouco. Eu não sou um grande leedor de livros. Eu leio coisas mais de business e de economia que de livros por prazer. Claro. Como você enxerga a Ford no Brasil daqui 5 anos? Sendo uma das principais escolhas na hora de desenvolvimento de tecnologia, sendo a escolha de nossos clientes no mercado, nesses segmentos que nós geramos expertise e que continuemos crescendo em um país que seja lógico, além da indústria. Perfeito. E para a gente fechar, qual que foi o seu melhor e o seu pior dia como CEO da Ford para a América Latina? O melhor dia... Seu melhor e o seu pior dia? Pior, te falaria na pandemia. Foi um momento onde nós combinamos alguns estrés no negocio con estrés de salud de las personas. Eso fue un momento donde testeó a capacidad de todos nos, além do que nos imaginamos. Eso fue realmente un dos peores. Y un dos mejores días es cuando yo asumí esa posición. Era algo que no imaginaba quando entrei a trabalhar na Ford e te falava que estavam todos doidos por trabalhar 20 anos na Ford. Eu não imaginava isso. Perfeito. Martin, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Um prazer. Prazer foi todo meu. Obrigadão pelo seu tempo e brigadão para você também que acompanhou esse episódio completo do Dinheiro Entrevista. Lembrando, você é o nosso chefe aqui, você tem a opinião que mais importa. Então, se você tiver alguma sugestão ou feedback, deixa aí nos comentários. Se tiver algum executivo, algum empresário, algum economista que você gostaria de ver aqui na mesa, deixa aí nos comentários também. Lembrando para você não esquecer de engajar, de deixar o seu like, de compartilhar com algum amigo seu que você acha que gostaria de ouvir o programa. Isso ajuda o nosso trabalho e ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para
mais gente. E lembrando que além do YouTube, a gente também tá nas plataformas de streaming de áudio. Você joga lá Isto é Dinheiro ou Dinheiro Entrevista no Spotify, você consegue ter acesso a todos os episódios aqui do programa, tanto em áudio quanto em vídeo. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.